E aí, gente, continuando aí no dentro da nossa linha de raciocínio, né? Vamos falar um pouquinho da parte final aí, na verdade, a terceira parte, né? Como que a gente trabalha com vacas de leiteiras confinadas, né? Que é o objetivo disso, né? A gente falou um pouquinho de estrutura lá atrás e que é essa diferença e o que a gente espera, né, disso. Então, no primeiro momento, eu acho que é importante a gente entender de onde isso veio, né? Então, existe, obviamente, grandes referências para a produção de leite atual no Brasil, né? Parte dela veio dos Estados Unidos, né? Então, existe uma pergunta que até foi tema de uma reportagem muito legal para quem tiver interesse de ler, na revista Dinheiro Rural. Se vocês digitarem algo do tipo ou palavras-chave desse conteúdo, vocês vão conseguir ler na íntegra. Então, como que os Estados Unidos, um país que produz leite por vaca no mundo e que fatura somente com as exportações, 15 bilhões por ano, quer aumentar sua presença global, né? Então, existe um modelo de produção, né? E esse modelo, basicamente, ele utiliza uma tecnologia que antes, para nós, não era tão comum, né? Que nada menos é a situação de confinar esses animaizinhos aqui. Então, esse é o Idnen Pon, tem 73 anos, dono da Alta, majoritário, né, da Alta Genética, que é uma multinacional que trabalha com um banco genético mesmo, sêmen, agora eles têm uma frente de embrião, é a maior do Brasil, né, que mais vende, que mais comercializa material genético. Então, foi daqui, né, que a gente importou esse modelo. E o que era o objetivo? Intensificar o manejo que a gente já tinha aqui, reduzir o gasto energético dessas vacas, né, que são mais apuradas para a produção de leite, melhorar a eficiência dos protocolos de nutrição que a gente utilizava, né, afunilar um pouco mais essa questão, deixar um pouco mais redonda para que a gente maximize a produtividade, chegue no máximo do potencial genético que esse rebanho tem, e do mesmo modo, né, associar, aliar aí, né, as biotecnologias e os manejos, os protocolos de manejo reprodutivo, para que a gente também consiga caminhar, né, sempre levando, aí, embora seja um tanto quanto complexo, né, que é o tema do final da nossa aula, o aspecto reprodutivo com o aspecto nutricional, tá? Então, basicamente, o sistema mais utilizado é o sistema de freestall. Antigamente a gente tinha o tie-stall, ainda existem algumas propriedades que utilizam, que é um sistema em que as vacas ficam presas em baias individualizadas e elas não saem, né? Elas só saem para serem ordenhadas. Nesse caso do freestall, como o próprio nome, né, já diz, os animais ficam livres no barracão, né? São criadas livremente nesses grandes galpões e elas têm camas utilizadas individualmente, né? Então são aqueles espacinhos que eu acho que eu já mostrei para vocês em imagens, que cada uma delas tem para descansar, né? Então normalmente são recobertos com areia, às vezes uma estrutura similar a um EVA, né, mais grosso, mais profundo, e esses animais passam o tempo de descanso deles ali, tá? O que seria a vantagem, né? Ou as vantagens, na verdade, do freestall. Então, possibilita a gente melhorar o conforto animal de forma geral, reduzindo a sazonalidade da produção entre verões e invernos. Então, numa situação de pasto, por exemplo, quando eu tenho verão muito intenso, eu tenho altas temperaturas, uma dificuldade danada de regular essa temperatura que aumenta. Com isso, eu tenho uma queda na produtividade nos meus sistemas a pasto, né? Enquanto que dentro de um barracão a gente consegue controlar melhor isso, com o uso de ventiladores, estratégias para a gente refrescar aquele ambiente, né? Em função da manutenção desses animais numa mesma área, facilita monitorar o rebanho, né? Então, eu tenho tudo ali dentro de um, ou dois, ou três, dependendo da fazenda, galpões, né? E aí, com isso, eu consigo olhar de uma forma geral, diariamente, de uma forma bem mais incisiva, esses animais todos os dias, acompanhando, então, os cios, né? O período pré, o período pós-parto, atributos que vão gerar bem-estar, se está tudo em dia, se está tudo ok, se tem algo que eu possa melhorar. Otimizo o uso da minha dieta, né? Porque eu trato aquelas vacas que são especiais para mim, né? Que estão em lactação de uma forma diferente das outras categorias. Eu acabo deixando um pouco mais de espaço livre na propriedade para as demais categorias, né? Para recria, por exemplo. Ou ainda para a própria produção de alimento, né? Produção de grãos para eu produzir um alimento conservado que seja, entre outros, né? Posso produzir outras culturas também, madeira, enfim. A gente explorar, tá? A terra fica um pouco mais descansada, né? Mais livre. E aí, pessoal, aquela pergunta que nunca falha, né? Onde eu posso errar quando eu quero iniciar um projeto de freestyle? Então, primeira coisa, na elaboração do projeto, né? Toda vez que eu vou pensar
E o investimento, tamanho é esse investimento, né? A gente já viu várias imagens aí do que é essa estrutura. No final, vou dar alguns 3 grandes exemplos aqui para vocês, né? Então, na elaboração do projeto, antes que eu comece a estruturar, construir, né? Toda a questão de engenharia mesmo, né? Pé direito, espaçamento, enfim, eu preciso consultar um técnico, né? Alguém que esteja alinhado com as necessidades, né? Dos animais em si, e também engenheiros, tá? Então, preciso avaliar de uma forma bem sistemática a condição desse terreno e as características do rebanho que eu quero trabalhar, tá? A linhagem do rebanho que eu quero trabalhar ali. E depois na manutenção, outro ponto-chave, né? Então, não é só construir e deixar um negócio caminhar por vias convencionais, não, né? Mas naturais, né? A gente precisa fazer um correto manejo diário daquele local, né? Cuidar da higienização das camas, dos corredores de passagem, manutenção dos bebedouros, né? Não só da limpeza, mas a manutenção física, né? Porque é algo que a gente acaba tendo, dependendo do que a gente instala, a gente acaba tendo problemas recorrentes, boias, etc. Coxo também, manutenção física, manutenção diária ali, né? Para ver a questão da limpeza e tudo mais. O manejo dos dejetos, que é um ponto importantíssimo que a gente toca em sustentabilidade, né? Então, existem muitos projetos hoje em que o pessoal faz compostagem desse material, né, do dejeto, para gerar energia para a própria propriedade, né? Então, são outros pontos importantes aí que a gente que vale a pena, né, a gente estudar paralelamente. Ciclos de resfriamento, então, que tipo de sistema que eu uso para resfriar ali? Ventilador com aspersor, ar-condicionado, né, as placas de refrigeração. Então, eu preciso fazer a manutenção desses ciclos, tá? Porque senão o ambiente que era para ser muito favorável pode se tornar um inferno para aqueles animais. A oferta de alimentos, então o animal não tem a disponibilidade natural do alimento. Eu tenho que ter uma regularidade no fornecimento desse alimento, como a gente já falou algumas vezes, né? Os animais, eles gostam de rotina, então eu tenho que ter um horário específico da manhã e um horário específico da tarde em que eu vou ter o fornecimento da dieta com a qualidade, né, em dia e nas quantidades apropriadas para aqueles animais, tá? Entre outros aspectos, tá? De manutenção de maneira geral, enfim, de assoalho, manutenção das camas propriamente ditas, as trocas das areias, né, no caso de ser areia, né, manutenção dos carpetes, né, caso utilize o famoso EVA, né? Então, toda essa situação a gente tem que manter, porque senão acaba sendo um sistema não tão favorável assim como deveria, tá? E aí o ponto-chave da questão, né? A genética, pessoal. Então não adianta eu pegar um gado curraleiro, um pé duro, né? E colocar num sistema como esse aqui. Isso não vai, então, de forma tão expressiva, maximizar a produção desse gado, né? Então ele já tem uma limitação na produção que é natural da genética. Por mais que a gente imprima manejo nutricional de qualidade, ou de melhor qualidade, quero dizer, ele não vai conseguir pagar todo esse sistema que eu construí para ele. Então, isso, perdão, é um outro ponto importante que a gente precisa sempre levar em consideração, tá? Aqui, o que eu preciso saber, né? Aliás, o que eu posso esperar, né? Eu preciso saber o que eu vou esperar, tá? Quantos quilos ou litros de leite vai produzir uma vaca selecionada para produção de leite por ano hectare? Né? Vamos falar em dias, né? Por dia. Quanto que produz uma vaca, né, com alto perfil genético? 50 quilos? 60 quilos? Né? Qual que é a produção média do rebanho que eu estou comprando, do rebanho que eu estou trabalhando, do rebanho que eu estou atendendo? O que eu espero dessa mesma vaca no mesmo sistema de produção intensivo, porém a pasto, né? Ela produz quanto a menos, ou quanto a mais, ou ela produz igual? Isso eu preciso analisar, tá? Qual o custo da dieta a pasto e em confinamento para que essa vaca produza as mesmas quantidades de leite, né? Existe um custo diferente, né? Esse custo paga aquilo que se produz? A diferença na produção da que está no confinamento consegue pagar o custo do investimento em infraestrutura? Como que funciona, né? Será que isso dá certo dessa maneira? Então, há um tempo atrás, né, o pessoal do Milk Point, que é um canal super legal de comunicação, de informação, tem informação de qualidade, sempre envolvendo ciência, né, bons artigos que foram publicados por colegas. Eles fizeram uma publicação dizendo que o pasto ele empatava com o confinamento, se não
ganhasse, né, a depender da situação que a gente tivesse com relação a preço de grãos, tá? Então, eles fizeram essa tabelinha num levantamento experimental, tá? Só para a gente entender, né? Valores em reais a cada 100 litros de leite produzidos, exceto aqui na última coluna do quadro, que é essa renda líquida, né? Renda por ano por fazenda, tá? E aí ele separou em duas categorias, né? Vacas produzindo de 20 a 30 litros em confinamento e três vacas a 6 vacas por hectare em pastagem, tá? E aí, então, ele colocou o custo disso, tá? Então, uma vaca de 20 litros por dia, tem um custo de concentrado de R$ 24,51, silagem de R$ 8,94, né? Esse custo total daria R$ 33,45, custos adicionais, né? Geral, sanidade, produção, enfim, R$ 31,51 e um custo total de R$ 64,96, que no ano daria R$ 21.585, tá? E aí ele fez, obviamente, a comparação aqui dessas vacas em pastar. Então, 20 litros, uma vaca de 25, acaba diluindo um pouco o custo, tá? Embora ela tenha um custo maior por produzir mais, né? E a vaca em 30 litros, uma vaca de 30 litros. E aí depois fez a comparação aqui com a taxa de lotação em pastagens, né? Eu consigo ter mais vacas numa área, no hectare, o quanto custa isso para mim e o quanto que eu tenho de valor revertido em produção de leite, tá? Como que a gente interpreta tudo isso? Em termos de custos unitários, a produção de leite num confinamento, ela fica muito competitiva com a produção intensiva. Porém, limitando as produções diárias das vacas em 30 litros. Né? Então, se uma vaca produz 30 litros na pasto e 30 litros no confinamento, bom, fica muito competitivo, né? Fica muito interessante a gente manter a produção a pasto, tá? Outro ponto. Se eu tiver um preço médio de R$ 62, né, 62 centavos por litro de leite, né, no caso aqui em setembro de 2004, produtores com mais de 2 mil litros disso conseguiram esse preço, tá? Para você conseguir um bom valor, você tem que ter uma alta produção. Uma fazenda com 100 vacas em lactação mantidas em pastagem, nessa taxa de lotação proposta aqui, de 3 vacas por hectare, que produzem em média 19 litros cada uma no dia, alcançou uma rentabilidade bruta superior a uma fazenda com o mesmo número de vacas, 100 vaquinhas, só que em confinamentos produzindo 25 litros. Então, se eu tenho vacas em confinamento produzindo 25 litros, a depender do custo que o produtor a pasto consegue do litro do leite das mesmas vaquinhas que ele tem a pasto, acaba que o sistema a pasto é mais competitivo, né? Ele é melhor. Com uma capacidade de suporte de 6 vacas por hectare, a fazenda que utiliza a pastagem pode ter uma rentabilidade semelhante à de um confinamento com vacas que produzem 30 litros por dia. Tá? Então, esse é o grande ponto, né? E é algo que a gente pode fazer a gente pensar. Então, a produção de leite a pasto, mesmo com uma produtividade individual 30% menor, ela compete com a produção confinada em termos de rentabilidade. O final, né? A parte final da conta, o faz-me rir, né? O dinheiro que vai pagar as nossas despesas da família, enfim. Aí, a produção de leite no confinamento, para que ela consiga dar lucro na situação atual, ela precisa ter uma produção média diária por vaca superior a 25 litros de leite, tá? Então, é essa a realidade que a gente espera, tá? E, mais uma vez, o confinamento ele vem para fazer um ajuste nutricional, também pensando no bem-estar, no conforto, aliado com a genética que a gente tem aí de alta produtividade, né? Então, aqueles animais que produzem acima de 40 litros precisam de uma ambiência adequada, né? Que faltou colocar aqui, nutrição de precisão, e a estratégia se justifica e se paga, né? Quando a gente utiliza o confinamento. Tanto que a gente tem grandes exemplos, né? Para deixar para vocês no nosso raciocínio aí, para quem quiser conhecer algum dia, essa é a Fazenda Iguaçu, faz parte da rede Star Milk Alimentos. Então, está localizada lá na região oeste do Paraná, no município de Céu Azul. Fica aproximadamente 40 quilômetros de Cascavel. Então, isso daqui é uma vista aérea da propriedade, né? Aqui é a sala de ordenha deles. E são um dos maiores produtores de leite hoje, né? Então, são referências e trabalham com esse sistema e, obviamente, tem lucratividade, né? Senão não estariam aqui. A Fazenda Colorado, que é a nossa vizinha, né? Próxima a nossa aqui, fica localizado lá no município de Araras e está entre as maiores produtoras de leite no Brasil também, tá? Então, tem um rebanho de aproximadamente 2.100 vacas holandesas e que chegam a produzir 96 mil quilos de leite. Fazendo a conta, trocando por miúdos, né?
dá uma média de 45,7 litros por dia. E ela produz aquele leite que a gente encontra na gôndola da padaria e do mercado aqui na nossa região, que é o leite Xandô, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Já devem talvez até ter consumido esse leite. Depois a gente tem a Fazenda Grindos, que é um outro grande exemplo, uma referência para mim, né? Para todo mundo, com certeza. Tem uma produção média de 22 milhões de litros de leite. Fica ali na cidade de Descalvado, onde a gente tem outro campus da nossa universidade, né? A Universidade Brasil de Descalvado. E ela é a terceira maior produtora do Brasil, tá? No levantamento que foi feito entre as top 100 fazendas produtoras de leite de 2017. Tem cerca de 1.700 vacas, que traduzindo em miúdos, dá um total de 35,5 litros de leite por dia sendo produzidos. Se pagam, pessoal? Super se pagam, certo? Para finalizar nosso conteúdo de hoje, eu tentei dar uma equalizada para não deixar tão cansativo. A gente vai falar um pouquinho de reprodução, tá? Eu deixei a nutrição para o professor Kleber pegar com vocês, que acho que é mais a área dele, para não ficar tão maçante e a gente aproveitar melhor os nossos horários aqui. Um abraço então, pessoal!